encher a tela aqui. Deixa eu só trocar aqui. Tá. Então agora só me confirmem de novo. Estão vendo a minha tela cheia? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão vendo a tela cheia? Dão aí um oi pra eu saber que tá tudo certo. Tá? Ah, então tá bom. Fizeram um joinha pra mim. Então, pessoal, o que que vai ser o tema da aula de hoje, né? A gente vai falar sobre rotina diária. Mas antes de falar de rotina diária, não tem como a gente não falar dos ritmos naturais. Ah, mas que ritmo natural é esse que você tá tanto falando? Nós vamos falar quais são os ritmos naturais e por que que a gente está tão desconectada deles. E por que todos os problemas foram acontecendo com a vida moderna, essa desconexão com esses ritmos naturais, tá? Muitas das coisas que a gente bota nomes nessas coisas, chama de perimenopausa, chama disso, chama daquilo, chama de estresse e tal, mas muito do que a gente vai falar aqui hoje está relacionado a essa desconexão com esses ritmos naturais que a gente vai explicar hoje. Tá? Então, baseado nesses ritmos naturais, o que que é uma rotina saudável pelo Ayurveda e também vou trazer muita validação da ciência moderna sobre isso, tá? E como de fato a gente cria uma rotina para nutrir nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Tá? A última coisa que eu quero aqui é trazer mais regras para vocês, tá? Acho que a gente vive hoje num emaranhado de regras, né? Sobre o que fazer e o que não fazer para ter saúde. E eu acho que são tantas correntes distintas, né? Tantos novos estudos científicos. Toda hora se muda, toda hora alguém traz uma coisa nova, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, né? Você agora tudo é obrigatório. Então a gente fica muito. Isso toda hora muda de rota, muda, a gente fica perdido com a insegurança sobre qual caminho de fato a gente deve seguir. Então por isso que eu digo que nunca foi tão importante a gente encontrar alguma forma de nos reconectar com a natureza ao nosso redor, porque vocês vão encontrar muitas das respostas que vocês estão procurando no momento que vocês conseguirem fazer isso, tá? E o foco primordial do Ayurveda está nessa reconexão com essa natureza, com essa nossa intuição, porque a gente sabe o que fazer, tal do gut feeling, aquele sentimento que vem lá das nossas entranhas, isso é muito real, tá? A ciência hoje já descobriu conexão intestino-cérebro. Isso vem lá do intestino, nossas entranhas. A gente, no fundo, a gente sabe. Só que se a gente está muito desconectado, a gente não tem, mas a gente perde a nossa intuição. Então, essa profunda confiança na natureza, iniciando com essa conexão com o que a gente tem aqui no ambiente ao nosso redor, tá? Porque, gente, vocês vão entender que com a mente, quando ela está em equilíbrio, ela é capaz de observar o seu entorno, né? O seu entorno, observar as outras pessoas com muito mais amorosidade, porque ela se torna parte integrante desse ecossistema que a gente vive. Ela tem muito mais clareza de pensamento, ela tem mais discernimento para fazer melhores escolhas e para lidar com as emoções e as tomadas de decisão, tá? Então, é esse o tema de hoje. Então, o Ayurveda, então, como ela preconiza uma vida, como nós falamos, em equilíbrio com esses ritmos da natureza. Mas o que são esses ritmos que você tanto fala? Então, a primeira coisa que a gente está falando aqui de ritmo, nós falamos um pouco na última aula do ritmo circadiano, que é esse ciclo de 24 horas de noite e dia. Então, ela começa lá, sei lá, meia-noite, vai até a meia-noite do dia seguinte. Esse é um ritmo circadiano, é um ritmo de claro e escuro lá fora. Vocês vão ver que nosso corpo está totalmente interligado a esse ritmo. Eu vou trazer agora a ciência para vocês entenderem isso, tá? A gente está falando também dos ritmos sazonais, porque um ciclo de 12 meses onde a Terra dá a volta ao redor do Sol, e com isso a gente tem as estações do ano. No Brasil são 4 estações, mas na Índia tem 6, por exemplo. E aí o que acontece? Quando a gente está desconectado, vai trocando a estação, a gente passa. Tem gente que eu atendo aqui e fala assim: o que, que você come no café da manhã? Todo dia a mesma coisa há milhares de anos. Gente, não dá. Agora começou o inverno, ontem, anteontem, dia 21, né? Se a gente continuar comendo o que a gente comia na primavera, ou no verão, ou no outono, a gente vai adoecer. Então, entender que o ritmo sazonal mudou e eu preciso mudar a forma, a hora, de repente, a hora que eu acordo, eu preciso mudar como eu me alimento, eu preciso mudar totalmente a minha digestão vai mudar, vocês vão ver, até a flora intestinal muda. Então, o ritmo sazonal é isso. É o ciclo de 12 meses que a Terra dá a volta ao redor do Sol. A gente está falando também do ciclo lunar. Esse é mais fácil, que a gente olha para o céu e vê, né, os ciclos da Lua ao redor da Terra. E aí a gente está muito conectado. Quem está muito conectada vai sentir a modificação, tá? À medida que a Lua passa, você vai ver quando você começa a sincronizar, a sua menstruação também sincroniza totalmente com o ritmo da Lua. É impressionante. Não é por acaso que
o ciclo da lua tem 4 semanas e uma menstruação tem em média 28 dias. Não é por acaso, né? Nós estamos sincronizados nisso. É, o ritmo das marés, né? Porque tem a força gravitacional que influencia a água, e aí nós somos 70% água, gente. Se a maré sobe, você pode ter certeza que a gente também está sendo impactado pelo ritmo lunar, né? E por fim, o ritmo celestial, que é que a gente sofre influência dos ciclos planetários. Mas hoje, aqui, para a gente tentar fechar isso em uma hora, que é a proposta de hoje, a gente vai focar mais nesse ritmo circadiano e como a nossa rotina saudável está alinhada a esse ciclo. Se vocês quiserem, podemos fazer outras aulas falando desses ritmos sazonais e falar das mudanças de estação, o que a gente deve fazer em cada mudança de estação, tá? Mas por hoje vamos focar nisso. Então, pessoal, a ciência passou a dar ênfase nesse assunto em 2017, depois que 3 pesquisadores americanos ganharam o prêmio Nobel. Porque eles descobriram mecanismos moleculares que controlam esse ritmo circadiano. Então, eles descobriram que, na verdade, há genes específicos que mudam o funcionamento das nossas células. Eles se basearam na hora do dia que a gente está. Tá? Então, eles descobriram que esses genes são chamados de clock genes, ou seja, genes relógios. O nosso corpo possui um ritmo natural que funciona de acordo com esse ritmo de 24 horas. Ele se reseta a si mesmo assim que você abre o olho e a sua retina é exposta à luz pela manhã. Ah, então esse ritmo reseta meia-noite, todo dia? Não, ele se reseta assim que eu abro o olho. Aí vendo o tamanho do impacto, que é hoje eu acordo às 5, amanhã às 6, final de semana às 10. Você vai vendo, só vocês vão entendendo o que vai acontecendo com esse nosso ritmo circadiano, que ele é um reloginho. Ele só reseta na hora que eu abro o olho e expõe a minha retina à luz solar. Então vocês vão entender a importância da rotina, de manter um ciclo de horários o mesmo dia, seja final de semana, feriado ou não. Vocês vão entender o porquê disso, né? Então, esse ritmo direciona o nosso corpo, ele diz quando a gente deve digerir comida, ele diz como a gente deve se preparar para dormir, né? Ele regula a nossa pressão sanguínea, ele regula o nosso metabolismo, a nossa produção hormonal, a temperatura do corpo também é regulada por isso. A reparação celular, vocês vão ver que à noite, vamos falar mais à frente, deve determinado hormônio fabricado no nosso corpo para dar o sinal para os clock genes de que a reparação começou, podem começar a se reparar. Isso é baseado na melatonina, que a gente vai falar mais à frente. A melatonina que faz esse papel de dar o sinal para os clock genes de que a reparação começou. Tá? Então, alguns estudos científicos já confirmaram, até mesmo que eu trouxe aqui para vocês alguns estudos. A população da nossa microbiota intestinal ela muda ao longo do dia. Então, imagina aquela pessoa que fica o dia todo, final de semana, enfiada dentro de casa, não se expõe à luz, fica no escuro, vendo TV, vendo série. A sua microbiota intestinal vai mudar esse dia, tá? Então, a cada hora do seu dia está mudando em função dessa da quantidade de luz que tem lá fora. Então, o estudo de todas as formas em que cada diferente organismo do nosso corpo funciona de acordo com esse ritmo circadiano, ele é chamado de cronobiologia. Ela é uma ciência relativamente recente, tá? Isso começou tudo em 2017, como eu falei para vocês, quando esses pesquisadores ganharam o prêmio Nobel. Aí eles começaram a descobrir tanta coisa que está virando uma ciência, chamada cronobiologia. Mas isso tem implicações revolucionárias, né, para o futuro do nosso bem-estar, né? Cada processo aí de trilhões de células, ele é regulado pelo nosso relógio interno, né? O que é bem próximo do que o Ayurveda já falava há 5 mil anos. Eu falo para vocês. Na dúvida, voltem lá nos textos clássicos de 5 mil anos, porque isso vai estar em algum lugar e vai estar descrito lá. Nada passou batido pelo Ayurveda. Nada. Acreditem nisso, que eu tenho os livros aqui, os livros que eu estudo têm de 2 mil anos, são de 2 mil anos. E toda vez que eu vejo um novo estudo científico sendo publicado no PubMed, eu vou lá, tá escrito lá nos Vedas já, há 5 mil anos, mas essa coisa foi se perdendo, tá? Aí, por outros assuntos, depois a gente fala sobre isso, colonização da Índia, a influência dos ingleses, enfim, e tudo isso, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa cronobiologia e o Ayurveda, como é que tem esse match? Porque não é só o que você faz, é quando você faz. Ai, gente, eu comecei a malhar. Você falou tanto, eu comecei a malhar. Eu entrei numa aula aqui de polidense às 8 da noite. Isso é sério. Outro dia uma cliente minha falou isso. Uma cliente vata, com vata gravata, trabalha no mundo corporativo, extremamente estressada, e faz um polidense às 8 da noite. Qual a chance dessa pessoa conseguir regular o ritmo circadiano? Zero. Então, não é só sobre o que você faz, é quando você faz. Vai impactar sua produtividade, sua energia,
o seu bem-estar emocional, até o seu peso, tudo, tá? Então a gente vai separar um pouco hoje o joio do trigo, que a gente bota muita culpa na idade, na perimenopausa, mas peraí, se isso aqui não tiver regulado, esquece o resto, tá? Não tem como resolver. Então, eu trouxe aqui para vocês a primeira indicação de livro, que é um livro fantástico. Quem gosta de ler o original é Change Your Schedule, Change Your Life, do Dr. Suhas Krishagar. Já tem ele traduzido em português, você já encontrou na Amazon, chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. É muito legal esse livro, tá? Recomendo demais que vocês, quem tiver interesse em aprofundar nesse tema, que vocês adquiram esse livro. Então, o Dr. Suhas, ele mostra que, através dessa cronobiologia, que o corpo tem esse relógio interno, como falamos, que regula o metabolismo, hormônios, energia, o nosso sono, desempenho mental, tudo isso é regulado. Que um desalinhamento nesse ritmo leva a estresse, pode levar a ganho de peso, pode levar a inflamações e doenças crônicas, né? Então, de novo, vamos separar o joio do trigo. Outro dia vocês me escreveram, ah, você fez a aula, mas eu já tive câncer de mama, a aula da semana passada. E como é que eu faço para poder seguir? Porque a gente fica meio piscanteio. Não, 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 gente. A aula que eu falei, 80, 90% ali serve para todo mundo. Tá? Eu falei para vocês, reposição hormonal é a cereja do bolo. E muitas vezes o problema não tá lá, tá aqui. Tá do horário desregulado, que leva a uma série de problemas. Tá? Uma falta de rotina, tá? Uma alimentação incompatível para o estilo para a fase da vida, para o biotipo da pessoa. E aí a gente vai botando a culpa em várias, no tamoxifeno, vai botando a culpa eh, na perimenopausa, na menopausa, e muitas vezes não é, tá? Eu diria que a maioria das vezes não é. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui que ele traz no livro, muito interessante. Então, por exemplo, o Dr. Sorrasa, ele diz que por volta lá de 2 da manhã, é o nosso sono mais profundo, por volta de 2 da manhã, né? Por isso que eu falo para vocês, entre 10 da manhã, 10 da noite e 2 da manhã, a gente precisa estar dormindo. Muita coisa acontece nesse horário, tá? Além do sono estar mais profundo, a gente entra e sai várias vezes o ciclo de sono REM e não REM, e a gente precisa entrar e sair várias vezes para acordar descansado. Se você quiser dormir pouco, pode acordar cedo, não tem problema, mas entre 10 e 2 tem que estar dormindo, porque também acontece a reparação celular, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, neste período. Se você já vai dormir lá 11, meia-noite, você já perdeu aí alguns ciclos de sono profundo, aquele sono REM, e você não vai acordar descansada, tá? A temperatura do nosso corpo cai por volta de 4 da manhã, porque às vezes a gente dorme toda encapuçada nesse frio, aí, desculpa, dorme morrendo de calor, mas quando chega 4 da manhã, acorda com frio. Por quê? É a hora que a temperatura realmente baixa, tá? Tem um aumento muito acentuado na pressão arterial por volta de 6, 6h45 da manhã. E justamente no horário que acontece o pico do cortisol, justamente nesse horário também acontece a formação de mais grumos de plaqueta. Por isso não é incomum a pessoa que tem um problema já de saúde, um problema coronariano, ai, fulano amanheceu morto. Por quê? Exatamente nesse horário, onde aumenta mais grumos de plaquetas, as plaquetas estão mais condensadas, acontece um pico de pressão arterial, pico do cortisol, e aí se a pessoa não tem uma artéria forte, um coração forte, aquela hora ela se vai. Não é incomum a pessoa, a fulano morreu logo de manhã, amanheceu morto. É exatamente por isso, tá? A mobilidade do nosso cólon, então ele muda ao longo do dia. Então, pela manhã, gente, nosso intestino, ele acorda, ele se move 3 vezes mais do que ao longo do dia. Então, é muito mais provável que seus movimentos peristálticos aconteçam ali por volta de 8h30 da manhã. Agora, você vai vendo o que que acontece, a gente acorda 10 da manhã, o que que acontece com o nosso intestino, né? E se a gente não está desperto e não bota, e não coloca a nossa retina à luz solar logo cedinho. Esse horário se atrasa. 8h30 da manhã eu já estou sentada aqui, nem uma louca no computador trabalhando. O que, que vai acontecendo? Eu pego aqui, paciente que tem há 10 anos com o intestino preso, só vão ao banheiro uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Uma vez eu peguei uma paciente que só vai ao banheiro a cada 15 dias. É loucura, não precisa ir ao banheiro todos os dias, ou uma ou duas vezes por dia, todos os dias. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Outra coisa também, muita gente fica constipada em viagem, porque altera os horários. Ah, eu viajei, relaxei, acordei mais tarde, ou que viaja pelos fusos horários, já chega constipada. Para isso, nós temos dicas aqui, para chegar rapidamente no fuso horário, né? Às 10 horas da manhã, é o horário que a gente atinge o nosso pico de alerta. Aí, o Ayurveda já trouxe, na última aula, eu falei para vocês, né? Começa o horário pita.
É esse horário que é o meu período de alerta, entre 10 e meio-dia. Eu tenho a melhor digestão nesse período, a partir de 10 e 2 de 2 da tarde. É aí que eu tenho que fazer a maior refeição do dia, né? Eu pulei aqui do horário, estou fazendo o intercâmbio entre o que o Suhas fala e o Ayurveda, né? Então, pelo Ayurveda, a gente deveria acordar ali até 6 da manhã, até antes, porque é o horário Vata, o horário do pico do movimento, coincide com o cortisol, facilita o movimento. Se eu já entro no horário Kapha, que é de 6 às 10, já vem o peso. Kapha vem peso, esse aterramento, né? Quem não sabe um pouco do Ayurveda, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas energias que nosso corpo carrega. Vata, Pitta e Kapha. Tá? Essas energias se espelham à natureza. Então, pelo Ayurveda, tudo que existe na natureza é formado pela combinação dos 5 elementos: terra, fogo, água, ar e espaço. Nós também, como parte da natureza, também somos formados disso. A combinação desses elementos forma determinadas energias que a gente chama de doshas. Esses doshas a gente chama de vata, pitta e kapha, a combinação dessas energias. A gente nasce com determinada quantidade de energia, nossa prakriti, é a nossa carga genética. Mas, ao longo da vida, a gente pode desequilibrar e ter mais uma energia mais avançada ou não, gerando desequilíbrios. Então, é isso que a gente faz um pouco durante as sessões, que a gente entende qual é a sua prakriti, qual é a sua genética, em termos pelo ponto de vista do Ayurveda, o que está em desequilíbrio, qual energia está mais desequilibrada, e tenta voltar você para o seu ponto de equilíbrio, que é diferente do outro, tá, gente? O que é bom para você é o que é o seu de nascença. É totalmente diferente da pessoa que você mora, do seu filho, do seu marido. É totalmente diferente. Pois não tentem fazer a mesma alimentação para a casa toda. Vai dar problema. Aqui em casa cada um come um negócio, tá? É, então, esse horário entre 10 e 2, o Dr. Surra já disse que a gente tem um pico de alerta e coincide com a Ayurveda, entre o horário Pitta, foco da digestão da alta produtividade. Então, se tiver um contrato para ler, alguma coisa que você precisa focar, de ser altamente produtivo, pega esse horário de 10 às 2, é a hora que você vai estar mais produtivo no dia, tá? Aí, em compensação, quando passou o horário do almoço, vai de 2 às 4, de 2 às 6, a gente já entra no horário Vata. É o horário de novo da criatividade, da leveza mental. Então, se tiver que fazer alguma coisa manual, de criatividade, criar textos, né? Esse é o horário para você fazer. Você vai estar muito mais vata nessa hora, mais criativo, tá? Sua coordenação também, seu tempo de reação, sua força cardiovascular também ficam melhor por volta de 5 da tarde. Então, se você não consegue fazer um exercício físico qualquer, um movimento no horário CAFA, que é o ideal, você acordar e espantar logo esse CAFA do corpo. Então, aquela leseira que começa a chegar, se você faz um exercício logo cedinho, por volta das 6 da manhã, você espanta esse CAFA. Se você não consegue, um outro bom horário é por volta de 5 da tarde. É esse horário que você vai ter a sua força cardiovascular também vai estar legal. Agora, não mais do que isso. 8 horas da noite já não é legal, porque isso aqui vai atrapalhar seu sono. Então, quando chega ali 6 às 10 da noite, horário CAFA. De novo, peso, aterramento, descanso, desaceleração. Coincide com o quê? O sol vai se pondo. Então, aquele cortisol que eu amanheci com cortisol no pico, ele vai abaixando assim que o sol se põe. À medida que o cortisol vai se pondo, eu começo a produzir o quê? Melatonina. A melatonina, o cortisol é precursor, ele precisa estar baixo para a melatonina ser produzida. Se meu cortisol está desregulado, porque eu acordei tarde, porque eu estou pilhada, porque eu passei o dia nas telas, nessa luz azul das telas, e meu cortisol está desregulado, eu não vou produzir melatonina na hora certa. É tudo um reloginho, gente. Está tudo sincronizado. Então, por volta de 6 horas da tarde, o sol começa a se pôr, eu começo a baixar meu cortisol para eu começar a produzir melatonina, tá? É o horário do peso, do aterramento. Esse é o horário ideal para você fazer sua última refeição, idealmente enquanto tem luz do dia, tá? Você não consegue, pelo menos ali até umas 7 da noite, porque nós fomos feitos para digerir comida enquanto tem sol. À medida que o sol vai se pondo, nossa capacidade digestiva vai reduzindo. Aí tem gente que chega aqui e fala, eu janto 8h30, 9 horas da noite. A chance de você ter um sono bom, de você dormir cedo, é muito baixa. A chance de você, mesmo que você durma porque está cansada, mas vai ter um sono reparador, a chance é muito baixa, tá? Porque está tudo interligado. Por volta de 10h30 da noite, mais ou menos, os movimentos peristálticos são totalmente suprimidos. E a digestão, ó, fecha. Então, quem chega tarde do trabalho, vai jantar já é para umas 8, 9 horas da noite. Quando 10 e pouco a minha digestão para, o que que acontece? Essa comida fica parada. Aí eu formo o quê? Formo AMA. O que que é AMA? Biotoxina gerada por alimento mal digerido.
Esse alimento deveria estar mal digerido atualmente até aqui, no estômago. Se ele passa mal digerido do estômago para baixo, chega no intestino, ele vira AMA, ele vira toxina endógena provocada por alimento mal digerido. E aí é a raiz de todas as doenças pela visão do Ayurveda. Todas as doenças começam no intestino, todas, sem exceção, tá? Então vocês vão ver a importância disso, né? Então, gente, esse cortisol, também é chamado de hormônio do estresse, à medida então que a sua melatonina começa ao longo da noite, né? Ela vai abaixando, você começa a formar cortisol novamente. Para quando chega às 6 da manhã, ele está no pico. Por isso que muitas pessoas que quando estão inflamadas, têm uma resposta inflamatória mais forte de manhã, porque o pico do cortisol amanhece com as articulações doendo. Quem tem doenças inflamatórias, quem está tomando cortisona, quem é que já tomou cortisona, pode me confirmar. Acorda de manhã cheio de dor no corpo porque você está desregulando esse horário, né? Tá amanhecendo cheio de cortisol, com mais cortisol do que deveria, mais inflamação, tá? Então, quando a gente passa, pessoal, a entender esse impacto desse ecossistema na gente, a gente passa a entender quem somos e os nossos limites, né? Por que que você precisa jantar cedo? Para isso você tem que chegar em casa cedo. Para jantar cedo, porque se eu preciso dormir cedo, se eu dormir cedo, eu perco esse horário do detox, que é entre 10 e 2 da noite. Meu corpo está fazendo detoxificação. No momento que eu produzo melatonina, por volta, começa 5, 6 da tarde, vou crescendo a quantidade de melatonina no corpo. Claro, quem produz naturalmente, mas quem está com cortisol desregulado, não produz naturalmente. Aí faz o quê? Vai ao médico e ele te passa um remédio para dormir. O remédio para dormir, ele te desliga da tomada, mas ele não produz melatonina naturalmente. Aí o próximo passo é o quê? Um antidepressivo. Por quê? Sem melatonina, não tem serotonina. É um precursor do outro. Serotonina, que é aquele hormônio, o neurotransmissor do bem-estar, né, dessa alegria, ele precisa. é, é, Você precisa estar produzindo melatonina para você conseguir produzir serotonina. Então, se você passa alguns anos no remédio para dormir, o próximo passo é o quê? O antidepressivo. Porque não tem como você produzir. Porque você precisa de melatonina natural. Vocês vão entender o tamanho do buraco. Essa medicina que vai tapando a sua capeneira, que vai buscando resolver cada problema, cada ill, one pill. Né? Tem um ditado que fala assim, for each ill, one pill. Para cada doença, uma pílula. Né? Não é assim que a gente resolve as coisas. Vamos lá na raiz? Vamos olhar se você está alinhada com o ciclo circadiano? Vamos ver seus horários? Vamos ver sua alimentação? Vamos ver sua rotina? É isso que a gente faz aqui no Ayurveda, tá? É, então a gente passa a aceitar melhor quem a gente é, colocar mais limite na nossa vida, né? Entender que por mais que a gente queira viver desalinhado ao ritmo circadiano, porque meu trabalho hoje não permite, que é isso, que é aquilo. Você pode viver, for desalinhado, gente, mas tudo vai ser mais difícil na sua vida. Dormir vai ser mais difícil, acordar vai ser mais difícil, fazer exercício mais difícil, ter bom humor é mais difícil, tá? É como nadar contra a correnteza, tentar viver fora do ritmo circadiano. Tá? Então, o que vem sendo estudado agora pela ciência é como nossos hábitos interagem com esse ritmo, como eu falei para vocês, através da cronobiologia. Então, esses cientistas descobriram que essa rotina moderna, né, provoca uma profunda disrupção nesse ritmo. Então, ficar acordado até tarde vendo TV, porque a TV, o computador emite uma luz azul. Essa luz azul se confunde com a luz natural e o nosso cérebro entende que aquilo ali é dia, então não produz melatonina, que ainda está dia. Vocês estão vendo que eu estou aqui. Eu não acendi a luz que eu costumo trabalhar, ó. Eu costumo trabalhar com essa luz, ó. Por que eu não acendi essa luz? Porque vai atrapalhar meu sono. Eu deixei uma luz, uma penumbrinha. Você vê que a luz nem tá boa, mas isso é importante. Por que eu tô aqui, ó? Já fiz um Golden Meal pra mim, coloquei um noz moscada, que é sonífero, natural. Tomei um magnésio agora, porque eu vou sair daqui e não vai atrapalhar. A minha tela tá com luz amarela. Não sei se vai dando para ver por aí. A partir que chega às 6 horas da tarde, eu programei a minha tela, o celular, o computador, tudo para entrar no modo luz noturna. E automaticamente ela fica amarela, sai daquela luz azul e fica amarela. Isso para quê? Para não disruptar o meu tipo circadiano. Porque eu estou dando uma aula fora do horário. Então, para que não atrapalhe o meu sono. Todo esse cuidado, todo cuidado é pouco, tá? Então, quem fica acordado vendo televisão, quem fica no celular, no scroll infinito, já na cama, vai atrapalhar o sono,
tá? A sua mente vai fazer como eu falei para vocês, o cérebro entende que a noite ainda não começou, então não precisa produzir melatonina, né? Comer uma refeição pesada, como eu falei para vocês, chega do trabalho tarde, então eu falo para os meus pacientes, se programa, como não consegue chegar cedo, come no trabalho. Leva a marmitinha, eu sou a rainha da marmita, carrego marmita para todo lado. Coma no trabalho, por volta das 6 da tarde. Aí quando você chegar em casa, você vai tomar um banho, vai tomar no máximo um Golden Milk, vai tomar uma coisinha leve, e aí você vai dormir, sem disruptar o seu ritmo circadiano. Precisa trabalhar até mais tarde hoje? Programa a configuração de tele, luz e brilho do seu celular, do seu computador. Coloca módulos noturnos. Tudo isso você vai. Tem inclusive os óculos que você pode colocar que bloqueia a luz azul, aqueles óculos coloridos, né? Também pode, se você realmente precisa trabalhar sempre, recomendo que compre inclusive os óculos, né? Porque isso atrapalha essa questão de hormônios, seu processo digestivo, funcionamento do intestino, funcionamento do sistema nervoso, tudo é impactado. Então, muitos dos meus pacientes ficam aqui até tarde trabalhando, assistindo série, atendo muita gente, né, que veio do mundo corporativo, de grandes empresas. Não, fica beliscando até tarde, porque estão ansiosos, então acaba de jantar, até janta cedo, mas belisca, 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 belisca. Aí não se dão conta porque que não consigo dormir antes das 10. Não tem como, você tem que estar com o intestino, com o estômago vazio para você conseguir dormir, né? Muitos vão dormir após a meia-noite e no dia seguinte acordam lá às 6 da manhã para ir trabalhar e não correlacionam o fato de por que não consegue se concentrar pela manhã. Aí precisa de copos e copos de café. Aí precisa tomar. Tem gente que dá até um nervoso, é um copo desse tamanho assim de café. Por quê? Tá com o horário está disruptado, causou disrupção nesse horário. Quando você não respeita, gente, esse ritmo natural, como eu falei, você pode provocar alterações do seu cortisol, isso pode gerar inflamação, pode gerar mais ansiedade, pode gerar quadro de resistência insulínica. Já tem estudos que dizem que bastam 3 noites seguidas é, de perder sono, que você leva a quadro de resistência insulínica. Então, não é incomum pegarmos enfermeiras que piram a madrugada de turnos, dia após noite, com quadro de resistência insulínica, acima do peso. Bastam 3 noites assim, tá? Então a gente produz menos melatonina. Isso, como eu falei, impacta na serotonina. Isso piora o seu sono, piora o seu humor. Dormir tarde acelera o envelhecimento cerebral, o envelhecimento celular. Ah, eu tô tão envelhecida, eu tô entrando na perimenopausa, meu rosto despencou. Será que é só o hormônio o culpado disso? Será que não são os meus horários? Será que eu não estou dormindo 8 horas seguidas dentro do horário? Não é qualquer 8 horas. Ah, mas eu durmo de 8 horas, eu durmo de meia-noite às 8. Não adianta, gente. Tem um ritmo, como eu falei para vocês, né? Você vai piorar seu envelhecimento celular. Se você, e é claramente, você vai ver que a pessoa é da mesma idade. Uma está muito mais jovem que a outra. Uma deita cedo, acorda cedo, está alinhadinha, a outra está muito mais envelhecida. É por isso. A resposta imunológica também muda, porque uma vez que você desregula a sua microbiota, o seu metabolismo, a sua resposta imune muda. Basta um friozinho, essa pessoa está gripada, toda hora está gripada, todo outono gripa. A última vez que eu gripei foi em 2019, quando eu mudei para São Paulo. Eu peguei uma gripe violenta quando eu mudei para São Paulo em 2019. Nunca mais. Por quê? Eu sei como regular. Eu sei, eu vou passar umas dicas para vocês aqui também. Como é que a gente usa na rotina diária para você se livrar de vírus que entram pelo nariz. Tá? Minha última gripe foi em 2019, tá? Então, às vezes é sensação de exaustão, não consigo perder peso, tá? Eu tô sem foco, tô sem clareza mental, minha memória tá horrível. Nem tudo é culpa da sua menopausa, da sua perimenopausa, tá? Vamos alinhar isso aqui, que muitos já se resolve por isso. Ah, então faz um resumo para mim. Qual que seriam então as regras de ouro aí, segundo a cronobiologia e o Ayurveda, para a gente ter saúde, né? Como eu falei, nós somos animais diurnos. Então a gente acorda quando o sol nasce, a gente vai dormir quando está escuro. Nosso corpo imita a natureza lá fora. Então, gente, acordar ali, como falamos, até às 6 da manhã. Agora, vai entendendo. Pela manhã, como é que tá o clima lá fora? Como é que tá a natureza? O dia tá nascendo. Não tá meio úmido lá fora, tá frio, tá tudo meio lento, né? Tem gente que acorda com congestão no nariz, os olhos estão mais úmidos, aí tem que lavar o olho de manhã. Isso é muito dependendo da sua alimentação. Quando você muda a alimentação, não tem mais nada, não tem mais remela no olho, você não tem mais nenhum muco no nariz, desaparece tudo, tá? Mas tem gente que amanhece um pouco com aquele muco mais congestionada,
né? As juntas estão mais lentas, por quê? O sol já está nascendo lá fora. Então, esse é o momento de você fazer o quê? Uma refeição mais morninha, mais quentinha, mais úmida. Por quê? Aí tem gente que acorda de manhã, a primeira coisa, 6 horas da manhã, come uma banana e vai malhar. Gente, uma banana crua, 6 da manhã, pensa, o sol nem nasceu, a sua digestão não está preparada para receber uma fruta crua a esse horário, né? Nosso corpo é morno e úmido. Como é que eu sei disso? Quero que vocês façam um teste aqui comigo. Vocês fizeram assim com a mão, ó, fazem assim, sopra na sua mão. Vocês vão ver que é o quê? O hálito é o quê? Morno e úmido, certo? Quando a gente chora, a lágrima é o quê? Morna e úmida. Vocês já viram como é que a lágrima é quentinha, né? Quando a mãe dá à luz e vai amamentar, quem aqui foi mãe? Como é que é o leite materno? Não sai morno, úmido? Não é assim? Vai tirar exame de sangue, urina. Vocês já pegaram no potinho? Tanto de sangue ou de urina, assim que você colheu? Como é que é a temperatura? Tanto a urina, fezes também, morno e úmido. Fezes, sangue, urina, tem uma temperatura, tá? Que mais? O suor, ele sai morno e úmido, tá? A nossa microbiota, ela só é capaz de prosperar porque lá dentro está morno e úmido. Então, vocês vão entender que a nossa fisiologia, ela é morna e úmida. Toda vez que eu tento contrariar muito isso, com copos e copos de água gelada, água com gelo, vai almoçar, pega aquele copão de água com gelo. Você entra no restaurante, Coca-Cola com gelo, até a boca. Me dá até um negócio ruim quando eu vejo. Porque eu sei que assim, aquele Agra, aquela capacidade digestiva foi pro brejo. A pessoa toma aquele copão de água gelada, né? Ou logo que acorda, ou quando vai almoçar, a qualquer hora do dia. Vai ver água gelada nunca. A água tem que ser morna ou máxima temperatura ambiente, como eu tô tomando agora aqui, tá? Então, acordou de manhã, o tempo lá fora não aqueceu, tá úmido. Tá aquela neblina, principalmente a tuba de São Paulo aqui, né? É muito aquela neblina de manhã. Então, é a hora de você botar uma coisinha morna. Fazer um chazinho, fazer um golden milk. Quer tomar o café? Tudo bem, mas bota o café, vai tomar ele morninho, vai botar uma gordura boa, ou até uma proteína para não deixar daquele pico, não desregular seu cortisol. O café puro, ele seco de manhã sem nada, ele vai desregular seu cortisol. Ele vai te acelerar, né? No almoço, o que acontece? O sol tá pino lá fora. Isso reflete na nossa capacidade digestiva. Então, a maior refeição do dia deveria estar ali, a- entre meio-dia e 2. Tem gente que toma um café dos deuses, café da manhã, quando chega no almoço sem fome. Ou, às vezes, faz um lanchinho entre o café e o almoço, chega sem fome. Não consegue comer legal no almoço. O que acontece à noite, faz aquele prato absurdo, chega com muita fome do trabalho. Então, temos que inverter isso. Café da manhã e jantar leves, almoço, a maior refeição do dia, porque é onde você tem maior AG, maior capacidade digestiva para digerir, tá? Entre 4 e 5 da tarde começa aquela brisazinha lá fora, aí que começa a entrar o elemento ar no seu corpo, vá tá chegando, então é um excelente horário para você botar aquele chazinho. Muita gente confunde isso. Aí fica entediado, vai lá o quê? Vai buscar um docinho. Tem gente que fala assim, eu fico desesperada por doce 5 da tarde. É a hora que eu vou buscar um biscoitinho, vou beliscar alguma coisa. Gente, é seu corpo, é o vá tá chegando no seu corpo. O que que você precisa? Muitas vezes levantar, dar uma volta, pegar um chá, sair um pouco da sua mesa. É só isso, é tédio, muitas vezes. Às vezes você só precisa de um pouquinho de sol. Você consegue estar em home office, sai um pouquinho, fica 5 minutos no sol, toma um chá de alecrim, toma um chá de tulsi, que é o manjericão sagrado, né, um chá de hortelã, pimenta. Aquilo ali é o que você precisa para ter a energia para finalizar o dia. Você não precisa tomar um café esse horário, porque o café esse horário vai disruptar seu sono. A cafeína demora cerca de 14 horas para sair do nosso corpo, dependendo da pessoa, de 7 a 14 horas. Então, seu último café não pode ser ali depois de meio-dia, se você quer dormir bem. Idealmente, só de manhã. Depois, dependendo, isso é genético, tá, gente? Tem gente, isso é um gene que controla como você vai metabolizar o café, o gene Conte. Você pode ser Conte lento ou Conte rápida. Dependendo, tem gente que pode tomar café um pouco mais tarde, dependendo, tem gente que não pode, tem gente que é só o primeiro da manhã e já não pode nem na hora do almoço. Então, eu sou uma, por exemplo, eu tomo café de manhã, depois do almoço eu amo um cafezinho, eu tomo descafeinado. Porque se eu tomar café, depois do almoço vai atrapalhar meu sono. Não é mais a mesma qualidade de sono. Só depois que você tira que você vai ver a diferença que faz, tá? Então, como falamos, o jantar tem que ser pequenininho,
jantar e café da manhã pequeno. A não ser que você seja um esportista, né, treinou 4 horas por dia, você trabalha numa fábrica, trabalha num campo, batendo enxada, aí você vai precisar bater, fazer aquele pratão. Mas fora isso, é um jantar leve. Você tem que garantir sua nutrição no almoço, com bastante gordura boa, com proteína de boa qualidade, você fica bastante saciedade. À noite você faz um jantarzinho leve, né? Então ali pode repetir o almoço, vegetais cozidos ou assados, quem come arroz ou lentilhas, o Ayurveda tem aquelas lentilhas, né, o mung dal, o moyashi, lentilha rosa, tudo é uma boa, uma sopinha, um franguinho desfiado, com uma dose boa de gordura, uma manteiga ghee, um azeite, são pratos ideais para você comer à noite, não bater um pratão de carne. Carne vermelha à noite, super indigesto. Pode ser para comer a carne vermelha que hora? Na hora do almoço, tá? Você vai dormir muito melhor se você evitar a carne vermelha à noite. Então, como já falamos, devemos dormir até no máximo 10, porque de 10 às 2 é o horário que seu corpo está fazendo um reset. Você começa a fazer detoxicação celular. Quanto mais tempo você passa acordado após as 10, você perde o horário de reset, com o tempo tem um adoecimento. Você não acorda descansada. Aí eu dormi bem, mas eu não acordo descansada. Por quê? Está perdendo parte do sono REM, né? Então, esse processo de autorrenovação diária acontece quando a gente harmoniza nosso ritmo interno com a natureza lá fora, incluindo a detoxificação, a purificação, o rejuvenescimento. Então, esses processos eles são melhorados quando a gente fortalece, né, o nosso sistema emocional, o nosso sistema digestivo, porque nós acumulamos, gente, toxina com as experiências da vida, não é só com a alimentação, com a maneira com que a gente experiencia a vida, os imprints, né, a maneira com que a gente se relacionou no dia, as pessoas que passaram pelo nosso caminho, a gente tem toxinas mentais também. E é nessa hora que você se livra. Tanto que você começa a sonhar. O sonho é o quê? Você digerindo toda aquela toxina mental, os imprints, tudo que você teve de input ao longo do dia. Se você passa parte dessa noite acordado, você não faz a detoxicação mental também. Então, a mensagem aqui é que esse olhar um pouco para fora, não é para fora para o outro, é esse para fora para a natureza. Permite esse olhar para dentro, né? Mais profundo e mais consciente. Porque quando a gente suporta o nosso corpo escutando essas necessidades internas e esse alinhamento com a natureza, não tem adoecimento, gente. Então, a regularidade também é uma coisa muito importante. Acordar, comer e dormir sempre nos mesmos horários. Ah, tem dia que eu como meio-dia, tem dia que eu como 2 da tarde. Por quê? Muito importante os vatas. O Agni fica irregular. Tem dia que tá com fome, tem dia sem fome. O nosso trabalho aqui que a gente faz? A gente botar esse Agni mais regular, para que a pessoa possa ter fome todo dia no mesmo horário. Você vai ensinar o seu corpo a ter sono em determinada hora. Isso não cai do céu. Você vai ensinar o seu corpo a produzir melatonina. Você vai ensinar o seu corpo a baixar o cortisol às 5 da tarde. Nós vamos falar aqui. É aquele chazinho calmante à tarde, né? Tá muito pilhada, tá sentindo que o cortisol tá alto? Começa a botar um chazinho calmante à tarde. Tá muito ansiosa? Um chazinho de camomila, um chazinho de melissa, uma erva doce. Aí por volta de 6 da tarde, você vai baixando já a bola. Essa hora da noite, por exemplo, eu acabei de botar aqui uma pitada de noz moscada. Noz moscada é sonífera. Daqui a pouco eu durmo aqui em cima da tela, que ele vai fazer efeito, e eu ainda não fui para cama. Mas a noz moscada é um sonífero natural, tanto que nem pode botar muito, é uma pitadinha, porque ele vai induzir o sono natural. Então, se vocês aprenderem a surfar a onda dos ciclos naturais, vocês vão perceber, gente, que vai ter muito menos esforço para viver, né, para realizar as mesmas tarefas, porque você vai acordar mais fácil, você vai dormir mais fácil, você vai ter energia, mais vitalidade mais fácil. A alegria de viver, ela vem naturalmente, sem muito esforço, porque você está alinhado ao ciclo circadiano. Tá claro até aqui, pessoal? Vocês estão muito caladinhas por aí, eu tô falando muito, tá dando para entender? Tá claro até aqui? Me dizem que eu não tô vendo vocês aí, vocês estão por aí? Ah, me deram um joinha, né? Eu não tô vendo o chat, tá? Então eu consigo ver aqui com o som e essas imagens. Então, legal, me deram um joinha aí, maravilha. Então vamos seguir. E aí vamos chegar um pouco no Ayurveda, né? O Ayurveda descreve pra gente, não precisa a gente ficar aqui vendo na cabeça como é que é essa rotina perfeita, porque já está descrito lá tem 2000 anos, tá? O Ayurveda chama de Dinacharya. O que é Din? Din é dia, em sânscrito, Acharya é comportamento. Então ele descreve a rotina diária saudável, já alinhada
com esse ritmo natureza, que agora os cientistas descobriram, isso foi em 2017, mas vejam, tá no meu livro que eu estudo aqui tem 2000 anos, tá? Então, eles descrevem a conduta que a gente deve ter no dia alinhado com esses ciclos naturais. Então, para que que serve esse dinacharya, né? Segundo os textos clássicos, essa rotina é essencial para o desenvolvimento e manutenção da boa saúde. Se você quer ter uma boa saúde, você segue um dinacharya, né? Praticando esse dinacharya, porque é possível equilibrar essas três energias que circulam no nosso corpo, que nós falamos, vata, pitta e kapha. É uma das maneiras de você voltar o seu corpo para o equilíbrio, tá? Trazendo equilíbrio mental, pacificando a sua mente, trazendo mais clareza, mais discernimento, você fazendo melhores escolhas diárias. Então, são pequenos hábitos aqui de autocuidado que ao serem incorporados, né, um a um, com muita amorosidade, você vai colher os benefícios. Você vai ter um intestino muito regular. Todo dia você vai ao banheiro no mesmo horário, gente. É igual um relógio, tá? Só você vai sentir fome nos mesmos horários, sua digestão vai estar mais irregular, né? Melhor controle da ansiedade. Você vai entendendo o que que gera ansiedade, basta você alinhar que você sai desse ciclo, melhores noites de sono, melhor qualidade dos pensamentos, né? Em última instância, a gente fala as mais odias. O que que é odias? Mais essa imunidade, mais esse vigor pela vida. O Ayurveda chama isso de odias. Resistência, imunidade, saber que não adoece. Se você aprender, né, cada virada de estação, a gente pode fazer uma aula sobre isso, adequar os seus ritmos, sua alimentação, ao rito charya que a gente fala, que é os ritos nas viradas de estação. Não tem adoecimento, os adoecimentos típicos, né? Então entrou o outono, todo mundo gripado. Por quê? Não preparou esse intestino para isso, não fez as oleações, não acabou. Muitas vezes o que a pessoa já é mais vata vai entrando numa tristeza, no outono, à medida que vai ficando escuro, a pessoa vai ficando mais triste. Por quê? Não, não pacificou esse vata na hora certa, com as oleações, com os baixos que a gente faz. Aí quando chega no inverno, continua consumindo tudo que consumiu no verão. Queijo, laticínios, iogurte, cisbalda, que acontece na primavera, acumulou demais esse cafa, esse muco no inverno, chega na primavera, ó, crise de sinusite, de rinite. Toda primavera tem crise de sinusite. Por quê? Esse cafa começa a derreter e você começa, todo esse muco começa a descer, aquela dor de cabeça, aquela sinusite toda. Por quê? Você acumulou cafa, alimentação incompatível na estação errada, né? Então, como falei, são pequenos hábitos diários aqui que a gente vai incluir, que você vai notar a diferença, né? É um gesto diário, gente, de amor próprio, de autocuidado, isso aqui que a gente vai falar, tá? Então, pela manhã, vamos lá. O que que a gente deve fazer pela manhã, né? Acordar cedinho, lá no Brahma Muhurta, que é esse horário logo cedinho, antes das 6 da manhã. Brahma Muhurta, que significa o dia tem vários muhurtas pela visão do Ayurveda. Brahma Muhurta é um período, né? Muhurtas são períodos, é o período que antecede ali o nascer do sol. Porque eles falam que você adquire Brahma, adquire conhecimento, você acorda nessa hora. Vocês vão ver que é um horário maravilhoso para estudar, para você ler. Quem quer acordar e botar um timerzinho, eu faço todo dia isso, 20, 30 minutos de leitura logo cedinho, porque sua mente está super focada. Esse é o momento ideal para você meditar, porque você está num estado de concentração muito mais alto, até a quantidade de oxigênio no ar tá diferente nesse horário. Acorda e faz o quê? Raspa a língua de manhã, gente. Precisa raspar a língua. Quem não raspa a língua, já compra hoje mesmo, amanhã cedo, um raspador de aço inox ou de cobre. Por quê? É um hábito que ajuda você a remover essas toxinas. Aquela língua que amanhece com um pouco de muco é normal. Muito muco tem desequilíbrio. Tá? E quanto mais aliadinho, você vai ver, sua língua amanhece limpinha, não tem nada. Quanto mais limpinho está seu intestino, sua língua amanhece limpa, limpa, limpa. Mas acordou, costuma formar um pouquinho de muco lá no final da língua, você raspa, né? Vai se remover esses resíduos, você vai ver que você vai melhorar seu paladar, você vai apreciar mais o sabor dos alimentos, não precisa botar tanto sal, tanto açúcar, que você vai gostar do sabor natural dos alimentos. O hálito fica mais fresco. Quem quiser, tá sentindo gosto ruim na boca, pode fazer um bochecho com óleo de coco. O óleo de coco tem estudos que ele equivale, inclusive, à clorexidina, tem os mesmos efeitos em termos de antimicrobiano. Você pode bochechar esse óleo de coco, só não cospe na pia que entope a pia. Bochecha com um pouquinho de óleo de coco, uma colherzinha de óleo de coco, bochecha, bochecha, cospe no lixinho, raspa, você vai ver que tem dia que você esquece até de escovar o dente. O hálito fica tão bom que você esquece de escovar o dente, né? Aí você faz o quê?
Toma um golinho de água, um golinho não, um golão de água de manhã. Se você tem intestino preso, não vai ao banheiro todos os dias, ou tem pouca fome, a digestão tá ruim, eu recomendo que a água seja morna. Se você já vai ao banheiro todos os dias e a digestão é boa, a fome é boa, um copo de água natural, mas assim, um copo grande, já deixa um copo bem grande ao lado da sua cama. Acordou? Ó, bota esse copão pra dentro, porque em meia hora isso vai fazer o movimento peristáltico funcionar. Quem tem intestino preso é batata, tá? Essa água morna você pode botar uma pitada de gengibre, você pode botar uns gostinhos de limão, se você gostar, tudo isso vai aumentar seu acne. Então, as eliminações, vai fazer eliminação, gente, precisa observar o estado das suas fezes, da sua urina. Como é que tá a cor dessa urina? Como é que tá o estado das fezes? As fezes estão o tipo 2, 3 e 4. Eu trouxe para vocês a escala de Bristol e à direita aqui na tela. Essa escala diz qual o ideal de fezes, seria o tipo, entre tipo 3 e 4, tá? São as fezes saudáveis. Fezes tipo 1 e 2 tem agravamento vapta, são fezes ressecadas, carocinhos mais duros, né? Ou salsichas mais segmentadas. São fezes que às vezes até doem para evacuar. Tem um vata nesse colo aí, tá gravado, tá ressecado. Fezes tipo 5, 6 e 7, pedaços mais moles, ou mais aerados, ou até mais aquosos, tem um pita ou um cafa gravado. Tá? Temos que ficar aqui entre o 3 e o 4, tá? Então sempre observa, como é que tá a minha urina? A urina tá um pouco mais amarela ou muito mais amarela? Tá com cheiro forte? O que eu comi ontem? É normal ter uma urina um pouco mais amarela de manhã, não, mas não muito mais amarela. O muito mais amarela significa que você tem um desequilíbrio pita, tá? Então, ao longo do dia, essa urina tem que ir clareando e ela ficar clarinha e sem cheiro. A urina continua com cheiro, tem desequilíbrio. Tá tomando pouca água? Observe a quantidade, a qualidade da sua urina, né? Então, sempre isso. Você tem dificuldade para ir ao banheiro. Até vai, mas se a gente não saiu tudo, parece que sempre aquela sensação de que podia ter saído mais, gente, precisa comprar um banquinho de cócoras. Eu trouxe a imagem para vocês aí. Qual a posição natural, essa da direita, que é a posição natural da evacuação. A pessoa que desenvolveu o vaso sanitário não entende nada de fisiologia, porque desenvolveu. Então a gente evacua ali a 35 graus, tá vendo? Ó? Essa é a posição natural. Aí desenvolver um vaso sanitário a 90 graus. Qual a chance disso funcionar? Pequeno, né? Tanto que você vai na Índia até hoje, muitos lugares, você evacua ainda agachado. Porque é o melhor, tá, gente? É o melhor que tá tendo. Já que a gente não pode fazer isso dentro da nossa casa, a gente faz o quê? Você compra um banquinho de cócoras. Entra lá no Mercado Livre, banquinho de cócoras, custa R$ 30, R$ 40. Você encaixa no seu vaso. Ou mesmo um banquinho, onde você apoia só as pernas na frente. Já funciona. Para você chegar próximo da posição natural de evacuação. Acordou com o nariz constipado, tem muco, mora numa cidade muito poluída, teve contato com gente que está gripado, que estava espirrando, ficou muito no ar-condicionado, faz a lavagem nasal de manhã. O Ayurveda tem o Netpot, que é um potinho de louça, onde a gente aquece ali um soro fisiológico, um morninho, mas você pode fazer com o próprio soro. Não precisa ser o Netpot. Soro fisiológico. Compra uma seringa grande, lava essa narina de manhã, lava um lado, lava no outro. Ah, não tem a seringa, não tem problema. O próprio soro, abre um pouquinho mais o pote do soro. Eu só recomendo que vocês coloquem lá um pouquinho na água morna, não água quente, água morna. Então, o que que eu faço? Eu pego o potinho do soro, boto ali na pia com a água morna, né? Para quem tem água morna na pia, vou pro banho. Quando eu saio do banho, já quebrou aquele gelo. Eu já boto o próprio soro aqui, ó. Lavo de um lado, lavo no outro. Aquilo vai sair muco. Se você começou a ficar gripado, não teve contato com alguém que está gripado, você já elimina ali mesmo, a chance de você pegar aquele vírus, tá? Quem tem muco de manhã, quem tem rinite, sinusite, vai ver a diferença é absurda quando você começa a lavar. Quem mora em cidades poluídas também, tá? Pode. Tá com tempo? Hoje é home office, hoje é sábado, ou tá com mais tempo, faz uma oleação no corpo, faz uma bianga, que é espalhar um olhinho morno. No geral, o óleo de gergelim é o melhor para todo mundo. É muito pita, tá no verão, o óleo de coco pode ser também. No inverno e no outono, nunca. Sempre o óleo de gergelim morninho. Pode pingar umas gotinhas de óleo essencial nesse óleo, faz com calma, movimenta o corpo. Ai, não sei a técnica, não tem problema. Até se aprender a técnica, espalha esse óleo no corpo. Já falamos na aula passada que isso vai te fazer bem, tá? Vai ajudar na formação de hormônios, inclusive. Acordou com os olhos mais ressecados, passa o dia no computador, gente, uma coisa que eu adoro, a Ayurveda recomenda muito. Acorda de manhã,
Uma coisa que é muito legal, tá? Vocês não precisam passar sabão no rosto de manhã. Lava o rosto à noite, foi dormir, acorda de manhã, não precisa passar sabão. Então, muita gente fala, ai, minha pele tá muito ressecada, tô sem viço. Porque lava o rosto demais. De manhã não precisa passar sabão. Você pega uma água de rosas, que é o que eu faço, por exemplo. Você compra uma água de rosas comestível, né? Essas que você compra até no Mercado Livre, lojas de produtos árabes, tem muito. E eu coloco sempre no borrifador, tá quase de manhã, ó. Água de rosas no rosto todo, é maravilhoso, que ela fecha os poros, fica ótimo. E eu ainda abro o olho um pouquinho e aproveito para lavar os meus olhos com aquela água de rosa. Então descansa muito quem que fica nas telas o dia todo. Chegou à noite, está com o olho ardendo, faz uma compressinha com a água de rosas, geladinha, põe no olho. Você vai ver que vai passar na hora, né? Pode lubrificar as narinas. Aí, quando a gente passa por consulta, a gente manda manipular óleos é, medicados, dependendo do que a pessoa tem. Se a pessoa tem rinite, sinusite, ela tem outros problemas como é, ansiedade, depressão, a gente trata pelo nariz, porque não tem barreira aqui entre o nariz e o cérebro. Então, um óleo medicado que vai direto no seu cérebro, ao invés de você tomar um antidepressivo, que vai te causar vários efeitos colaterais, a gente pinga aqui um óleo medicado e você se livra desse estado depressivo, você se livra da ansiedade pelo nariz. Faz muito isso no Ayurveda, tá? Mesmo que não queira pingar o óleo medicado, um pouquinho do óleo de gergelim, pega o dedinho, passa no nariz, passa nos ouvidos, olhar os órgãos dos sentidos. Movimento físico, nós falamos, fazer um movimento assim que acorda, que seja uma caminhada, gente. Ah, não consigo, faz uma caminhada. Vai espantar seu cafa. Café da manhã, como já falamos, leve e morno. Isso é o ideal, tá? Aí chegou lá, entre 10 e 2 da tarde. Então, já falamos, o período de foco da produtividade. Então, deixar as atividades mais desafiadoras para esse horário, deixar aquela conversa difícil para esse horário. Aí você vai estar mais focado, mais concentrado, aquela reunião importante, tentar marcar por esse horário, né? A principal refeição do dia, como nós falamos, tem que ser nesse horário, também ao pico da sua capacidade digestiva, né? Alimentação. Ah, o que que eu devo comer, gente? Eu preciso, a alimentação ayurvédica está lá na Índia? Não, gente, a alimentação ayurvédica. O que é alimentação ayurvédica? Para vocês entenderem. É a alimentação sazonal, então, baseada no país que você está, o que que tem naquela estação? É a primeira coisa. Então, não é o que dá lá do outro lado do mundo que você tem que comer, não. É o que dá do seu lado. É o que dá naquele clima que você está, no país que você está no momento, tá? A alimentação, no geral, morna e úmida. Claro, no verão você vai poder comer sua saladinha, no horário do almoço, nunca à noite, nunca salada à noite, mas de preferência trazer oleosidade, gordura boa para essa alimentação. Vai trazer um sal de qualidade, um sal marinho, um sal rosa. Isso aí, especiarias, ó, a Ayurveda usa muito especiaria para regular tudo, regular os doces, regular a digestão, regular tudo. Isso aí é 80% da alimentação ayurvédica, tá? Você não precisa atravessar o mundo para buscar uma alimentação ayurvédica, não. Tá do lado da sua casa, na feira do lado da sua casa, que é o que você precisa, é o que está próximo da sua casa. O que que a gente faz também é procurar recomendar os 6 sabores. No meu curso lá no programa Equilíbrio, tem uma aula assim, quase 2 horas falando só sobre alimentação. A gente fala como é que a gente faz para incluir os 6 sabores, né? Doce, salgado, ácido, azedo, amargo, astringente, picante. Aqui no Ocidente, a gente pula muito alguns sabores. Então, a gente usa muito pouco o sabor amargo, o sabor astringente, picante, usa muito pouco. Então, no geral, a gente recomenda os 6 sabores, mas, claro, dependendo do seu doce e do seu desequilíbrio. Se você é uma pessoa muito pita, você precisa de mais amargo do que o resto das pessoas. Se você é uma pessoa muito cafre, você precisa de mais picante. Se você é uma pessoa muito vata, você vai precisar mais sabor doce. Então, assim, isso tudo a gente regula durante as sessões aqui. Dependendo do seu desequilíbrio, a gente vai mexer na sua alimentação para que você entenda qual sabor que vai te equilibrar. Tá? O sabor doce aqui, gente, não é doce, não, tá? Não é açúcar. O sabor doce pode ser raiz, pode ser aveia, pode ser o próprio arroz, tudo isso é sabor doce pela fruta Ayurveda, tá? Então, uma coisa que a gente não faz aqui, procurar fazer as refeições em silêncio. A gente fala muito enquanto come. Principalmente quem está trabalha em empresas. Eu trabalhei muitos anos em empresas que chega meio-dia, levanta aquela boiada, vai almoçar todo mundo junto. Fale, come, fale, come, fale, come. Daqui a pouco a barriga tá cheia de ar, não sabe por quê. Tá engolindo ar. Precisa digerir, ter paz, respirar, fazer suas digestões, mastigar bastante. Tenta fazer a refeição em silêncio.
Espera pelo menos 5 minutinhos. Tem gente que acabou de dar a última garfada, já levanta, já corre, senta no computador. Quando não come na frente do computador, né? Que aí não vou nem comentar. Mas é, espera pelo menos 5 minutos para você, como dizem em Minas, né? Espera essa comida baixar. A gente fala em Minas, espera essa comida baixar um pouquinho, né? É muito bem-vindo uma caminhadinha leve, 5 minutinhos ali após o almoço, 5, 10 minutos. O Ayurveda recomenda pelo menos 100 passos, que é o quê? Você ir aqui na esquina e voltar, né, gente? Porque aquilo ali abaixa a sua glicemia pós-prandial. Quem tá com açúcar alto, tá com resistência insulínica, tá querendo perder peso, basta 5, 10 minutos de uma caminhadinha após o almoço, sua glicemia pós-prandial baixa. Então, aconteceu aquele dia você almoçou e você quis uma sobremesa, não teve jeito. Faz uma caminhadinha de 5, 10 minutos, aquilo vai ser suficiente para baixar sua glicemia. Então, são as dicasinhas que a gente pega, que a gente vai aprendendo a lidar com o que tem de natural aí por aí, tá? Fim da tarde, início da noite. Então, tem lá o horário entre 2 e 18, né? Já falamos da criatividade, do planejamento, jantar leve, mas eu falei para vocês, é, a partir de 7 horas começa a desacelerar, a luz tem que estar mais baixa, é o momento de introspecção, é o momento de fazer a higiene do sono. Muitas pessoas não conseguem dormir porque não praticam isso. O que que é higiene do sono, gente? É reduzir esses estímulos mentais. Então, evite telas a partir de 8 horas da noite. Tenta criar esse hábito de 2 horas antes de dormir, ou 1 hora, pelo menos, se você não consegue. 1 hora que depois que você acorda, 1 hora antes de dormir, sem telas, né? Diminua as luzes. Nunca, ó, aqui em casa não sei se está dando para ver, não tem luz de teto acesa, somente luz indireta, abajur, uma luz dimerizável, não tem luz de teto acesa, principalmente a luz branca, luz de cozinha, luz de banheiro. Troquem a luz, instalem uma luminária na cozinha, instalem uma lumináriazinha no banheiro, leve um abajurzinho, não tem nada, leva até uma vela. Mas chega em casa tarde, ainda acende aquela luz branca do banheiro, a chance de dormir às 10 é zero. Ela vai cortar na hora o seu embalo, tá? Cria um ambiente relaxante, coloca uma música calma. Se você tem um difusor de óleos essenciais, coloca lá uma, um olhinho essencial de lavanda, um olhinho calmante, camomila, toma um banhozinho morno. O quarto precisa estar um pouco mais frio para você conseguir dormir. Os estudos dizem que a temperatura do quarto precisa estar mais fria para você conseguir dormir. Mas a gente não pode, se você não tem um ar-condicionado no quarto, tem gente que usa ventilador, nunca deixe o ventilador direto em você, porque ele vai agravar o seu vata. Esse vento vai agravar o seu vata. Então, se você não tem um ar-condicionado, coloque a luz indireta, tá? E estabeleça uma rotininha. Então, não conseguiu fazer a massagem de manhã? Passa um olhinho na sola dos seus pés à noite, um olhinho de gergelim. Você pode pingar umas gotinhas de óleo essencial de, de lavanda. Ah, não tem gergelim. Pinga a própria lavanda na sola do pé. Com 20 minutos aquilo atinge a sua corrente sanguínea. Basta umas gotinhas de lavanda na sola do pé à noite. Tem criança em casa? Tá todo mundo super agitado? Experimenta baixar as luzinhas, cortar as telas, dar o jantar cedo, passa um olhinho, faz uma massagenzinha na sola do pé. Eu te garanto que as crianças dormem. Mas você precisa dar o tom. Você precisa dar o tom de como é que vai ser aquela rotina. É um momento de fazer sua respiração, fazer sua meditação, pega uma leitura gostosa, já vai para a cama com uma leitura gostosa, tá? Mas cuidado, gente, com o negócio chama social jet lag. Tem gente que faz uma rotininha linda de segunda a sexta. Final de semana desanda. Final de semana acorda às 10, dorme tarde pra caramba, todos os dias. Aí o que acontece? Acontece o que a gente chama de social jet lag. É como se toda segunda-feira eu tivesse viajado em um fuso horário diferente. Eu acordo toda segunda-feira extremamente cansado. Eu tenho que me arrastar, tomar copos e copos de café para eu conseguir me segurar na segunda-feira. Por quê? Você fez uma disrupção no seu ritmo circadiano no final de semana. Então tente não variar mais de 1 hora. Essa é a minha recomendação. Se você acorda às 6, acorda às 7. Num feriado, num sábado. Ah, mas eu tô cansada. Mas justamente você vai conseguir descansar e deitando cedo e acordando cedo. É assim que você vai descansar. E não é dormindo até meio-dia. Quanto mais tarde, mais disrupção você provoca. Então, a gente tem muito engano com relação ao descanso. Tá? Ah, é legal. Então, entendi o que que eu preciso fazer, mas como é que eu começo essa rotina, né? E aí que vem a história. Eu trouxe mais um livro aqui, quem ainda não leu, é muito interessante esse livro, O Poder do Hábito. Que à primeira vista, gente, quando eu apresento, parece impossível, né? Mudar todos os espaços. Eu vou confessar, eu mesma, a primeira consulta que eu fiz Ayurvédica nos Estados Unidos, e que a moça passou para mim, me prescreveu, se Dinacharya, eu falei, essa mulher tá louca!
Eu tô no mundo corporativo, trabalho 12 horas por dia. Como é que eu vou fazer isso? Gente, e ela organizou tudo de uma maneira para mim e que quando eu menos esperei já estava tudo na minha rotina. Hoje, aqui em casa, é tudo assim, parece que é igual escovar dente, sabe como? Não tem como escovar o dente sem raspar a língua mais, é impossível. Não tem como a gente acender luz de teto. Não tem como chegar essa hora que eu não tá com um chazinho calmante ou com uma noz moscada no meu copo. Não tem como. Não tem como eu deitar sem botar uma gotinha de óleo de lavanda na sola do meu pé. Faz parte, você criou o hábito, mas por quê? O hábito não se cria com o intelecto. É isso que eu quero que vocês entendam aqui hoje, tá? O hábito se cria por repetição. Ah, não, entendi, vou fazer. Não é assim que cria hábito. Hábito se cria por repetição. Quebra essa primeira barreira, esse primeiro desconforto. O seu cérebro está programado para armazenar tarefas. Então, quando você faz uma tarefa hoje, repete amanhã e depois acabou, já está armazenado. Por quê? O seu cérebro quer te poupar esforço para você gastar tempo nas tarefas mais difíceis, mais complexas. Então, ele armazena tarefas. O problema é que seu cérebro não sabe a diferença do hábito bom e do ruim. Então, acabou o almoço, hoje comi um docinho. Amanhã comi um docinho. O terceiro dia acabou, está armazenado, você está refém. Então, para quebrar isso, tem que ter um primeiro esforço. O primeiro esforço. Mas você só vai criar o hábito repetindo, 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 repetindo. O cérebro grava dessa maneira. 40% das nossas ações, gente, são automatizadas. Para quê? Para liberar espaço para as ações complexas. Então, eu não penso que eu estou escovando o dente, que eu estou passando a marcha do carro, que eu tô dirigindo, estou andando de bicicleta. É automático, porque você criou aquele hábito. Da mesma forma são os hábitos bons. Uma vez que você incorporou aquele hábito, nossa, é impossível você já não tomar, sei lá, um chá, comer uma alimentação pesada, você já vai no restaurante mesmo, você tem um chazinho de gengibre, você tem aqui um chazinho de hortelã, você tem uma erva doce para mastigar, você vai pedir isso, porque você está entranhado em você. Então, eu trouxe aqui uma frase, né, de Aristóteles: somos o que repetidamente fazemos. Então, a excelência, ela não é um feito, ela é um hábito, tá? Ninguém é melhor do que ninguém porque consegue fazer determinadas coisas. A pessoa só repetiu, repetiu, repetiu mais vezes que você. É só isso, tá? Então eu trouxe aqui o autor do livro, né? O Charles Duhigg. Ele trouxe aqui uma fórmula, que ele criou uma fórmula científica do hábito. Todo hábito, ele tem sempre um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O que que é isso? O gatilho, o que que é isso? É um sinal que ativa o cérebro. Pode ser um estímulo que inicia esse hábito, pode ser um determinado horário. Todo dia, 5 da tarde, eu vou buscar uma coisa para beliscar. Eu nem tô com fome, mas eu acostumei a comer naquele horário, né? Todo pode ser o local. Aí eu passei na porta daquela loja, eu tenho que entrar e comer aquele doce, porque aquele não aguenta aquela loja. Eu passei, eu senti o cheirinho daquele pão assado, então eu preciso comer porque o cheiro me leva àquela emoção que me leva ao hábito. Podem ser pessoas. Toda vez que eu tô com fulano, fulano me chama para beber. Aí eu não tenho como, eu tenho que beber. Então, a gente vai entendendo o que que tá me levando àquele hábito, o que que eu tô buscando de fato, né? E aí vem a rotina, que é o comportamento executado. Então, teve um gatilho e me levou para a rotina, que é de fato o comportamento. Por exemplo, comer um doce. Toda vez que eu tô entediada, eu pego meu Instagram e fico rolando infinitamente aquele scrolling do feed. Será que tem outra forma de eu tratar esse tédio? Será que toda hora, 5 da tarde, quando eu começo a ficar mais ansiosa ali, eu pego um café? Será que não tem outra forma? Se eu fizer um chazinho de hortelã e ficar 2 minutinhos, 3 minutinhos no sol, será que eu não tenho a energia que eu preciso para finalizar meu dia? As compras por impulso, o consumo de álcool, tudo isso vem de um gatilho, tá? E no final tem uma recompensa, que é o ganho que a gente obtém com aquela rotina. Pode ser um alívio de um estresse. Às vezes tem gente que chega em casa, à noite está estressado, vai tomar uma taça de vinho, vai tomar um uísque. Tá buscando o quê? Você não está buscando algo, você está buscando um alívio de estresse. E se eu te ensinar uma meditação? E se eu te ensinar uma respiração? E se eu te ensinar um óleo essencial? E se eu te ensinar a comer mais cedo, uma comida mais leve? Será que você não consegue aliviar o estresse e você fazer uma automassagem? Você buscar um lugar que você faça uma massagem em você, se você não quer fazer. Será que você não tem outra forma de aliviar o estresse? Você pode estar buscando uma satisfação sensorial. Outro dia, uma paciente me disse: eu preciso pôr alguma coisa na boca. Ela só precisava disso, ela precisava ter estoque na boca. Então nós trocamos o belisco por alguma coisa que ela precisava botar na boca. Então vamos botar um chazinho. De manhã você vai buscar um chazinho digestivo, ou um chazinho
que vai te acelerar seu apetite, depois do almoço um chá digestivo, à tarde um chá mais calmante, e ela precisava botar alguma coisa na boca. Se a recompensa é uma socialização, eu só bebo quando eu tô com fulano. Mas será que você está buscando é só socializar? Então, se essa companhia, você precisa estar com ela para beber, você precisa beber para estar com ela, será que essa companhia está te fazendo bem? De repente, outras companhias. Eu pergunto às vezes para as minhas pacientes, por que você bebe todo final de semana? Porque já tem uma turma, e a turma toda bebe, e aí que se não beber fica chato. Eu fico chata, a conversa fica chata. Eu falei, então agora chegamos no ponto. A conversa tá chata, gente? Troca de amigo. Porque quando eu encontro as minhas amigas, a última coisa que eu quero é beber. Eu não quero perder um minuto daquele papo. É tão bom estar com elas que eu não quero nem beber. Eu quero estar todo minuto ali conversando, batendo papo, né? Você pode estar buscando só a sensação de realização. Então, entender qual é a recompensa. O que nós vamos fazer? Uma vez que você identificou o gatilho, você vai mudar a rotina, você vai manter o gatilho e vai manter a recompensa, mas você vai mudar só a rotina. Então, mas para isso tem que ter uma autoanálise. O que que me dispara esse comportamento? Por que que eu como 5 da tarde mesmo sem estar com fome? Por que que todo meio-dia eu levanto e vou almoçar mesmo sem estar com fome? Porque alguém fala, o almoço tá na mesa. Gente, quebra esse hábito. Nós não somos robôs. Você não precisa comer com a casa toda. Que em casa eu não almoço. Se eu não estou com fome, eu não almoço. Pode todo mundo estar almoçando. E se eu não estou com fome, eu não estou com fome ainda. Faço meu prato, ponho no forno, vou comer mais tarde. Entenda a sua biologia diferente das outras, né? Então, pergunte o que dispara esse comportamento, entenda a recompensa, o que que eu realmente estou buscando? É alívio, é conexão, é prazer, é energia? E tente encontrar uma rotina mais saudável que traga a mesma recompensa. Será que essa massagem não vai me trazer o mesmo prazer? Né? Será que esse chazinho como falei, de hortelã-pimenta com 5 minutos de sol não me traz a mesma energia do que um copo de café às 5 da tarde? Então pensem sobre isso, né? E eu quero que vocês pensem também sobre o poder desses hábitos âncora. Existem alguns hábitos que a gente chama de keystone habits, que são esses hábitos âncora, que uma vez que são aqueles principais, porque eles têm efeito dominó sobre outros. Então, por exemplo, eu acordo de manhã todo dia e movo o meu corpo. É só o que eu faço todo dia. Tá chuva, tá sol, tô animada, não tô animada, meu corpo acorda e move. Então, eu não penso mais, porque uma hora que eu movo o meu corpo, a chance de eu fazer melhores escolhas ao longo do dia é muito melhor, é muito mais fácil. Porque eu já malhei hoje, então eu não vou quebrar minha dieta. Entende? Porque eu já movi, eu espantei aquele café, vou ficar muito mais animada ao longo do dia. Fazer as refeições sempre no mesmo horário, isso são hábitos âncora, né? Dormir e acordar mais cedo. Uma vez que você começa a puxar esses horários, uma vez é tudo uma questão. No início vai ser difícil, a gente vai ter que estimular esse sono. Talvez a gente tenha que botar algumas ervas para estimular esse sono, ou dar uma olhada nessa como é que tá a sua, como a gente falou na última aula, progesterona, para regular isso, para que você comece a entrar nesse ciclo. Depois não precisa mais, depois é consequência. Eu chego essa hora, eu tô cambaleando. Eu tô aqui hoje já segurando a onda, meu olho já tá pequenininho, tá? É, o hábito da meditação diária, porque aquilo ali eu já sintonizo qual que vai ser meu humor no dia. Pode vir um mundo. Se eu já sintonizo aquele dia, aquela frequência ali, seja na meditação, seja na respiração, seja com um mantra que eu estou escutando. Depois eu compartilho com vocês a minha playlist de mantras que eu compartilho com as minhas pacientes. Vou jogar no grupo para vocês. Não tenho tempo nenhum, não tem problema. No caminho para o trabalho, bota no mantra lá no som, vai ouvindo. Aquilo já vai te dar vai te centrar no momento presente, no agora. Quando vier alguém te dando uma fechada, você já não tá tudo bem. Esse cara tá nervoso, eu tô aqui tudo de boa. Você não entra na pilha dos outros. Outro dia eu vi um post muito legal. Quando alguém chega de manhã tentando acabar com o seu dia, você já acordou mais cedo que ele e não tem como. Você acabou com o dia dele antes de ele tentar acabar com o seu. Porque você está sintonizada. E planejar também. Nós falamos ali, né? A importância do planejamento na perimenopausa. Na menopausa, falamos dos aplicativos que eu uso na última aula. Do importante você planejar sua agenda, de você priorizar, de você usar lá o método Pomodoro para priorizar as tarefas mais chatas. Falamos na última aula. Quem não assistiu, tá lá no descritivo do grupo o link da última aula. Nós falamos de várias técnicas de planejamento aqui. Porque isso tudo o quê? Aumenta a disciplina, aumenta o autocontrole, melhora o humor, melhora o sono, melhora a produtividade, a saúde. Então, foque nesses hábitos âncora, que o resto vai acontecendo, né? E
O passo a passo, então, gente. Primeiro, né? Tomar consciência. A gente tem que precisar ter consciência do que está errado. Muitas vezes fala, mas eu sou uma pessoa da noite. Não existe isso. Você ensinou o seu corpo a dormir tarde, todos os dias. À medida que você começa a ensinar seu corpo a produzir a melatonina às 5 da tarde, para baixar o cortisol às 5 da tarde, ele começa a produzir melatonina. Aí você vai ensinando ele a dormir mais cedo. A noite de sono ela é conquistada. Nós falamos aqui, ela não cai do céu, tá? É, com repetição e consistência. Repete consistência, consistência. Bota lembrete. A Alexia aqui em casa me lembra todo dia do que eu tenho que fazer. Lembrete. Tem gente que eu falo assim, gente, eu passo uma erva, a pessoa fala, não tô conseguindo lembrar de tomar. Pelo amor de Deus, bota um lembrete no celular. Lembrete repetido todo dia, tomar um negócio 8 da manhã. É o mínimo que você tem que fazer. Tem gente que não consegue entrar nem nisso, né? Se organizem. Repetição e consistência. O horário importa, como nós falamos aqui. Criar novos hábitos no horários errados não adianta. Mas eu tô fazendo, tô malhando à noite. 8 horas da noite eu vou pra academia. Não adianta. Você vai causar disrupção no seu ritmo circadiano, tá? Então, essa conexão que nós falamos da cronobiologia e do Ayurveda, que quando a gente alinha esses hábitos saudáveis com esse ciclo que nós falamos aqui, o cérebro aceita mais fácil, porque é natural para o cérebro. Nós estamos falando de uma coisa que é natural. Eu não estou indo contra. Agora, tenta mudar para você ver. É mais difícil. Eu, para fazer hoje eu dormir mais tarde, eu jantar mais tarde, é uma luta. Porque eu tô super alinhadinha. Putz, dá 6 horas da manhã, meu olho desperta. Dá 8 horas, eu vou no banheiro. Faça chuva, faça sol. Todo dia. Mas isso foi conquistado, gente. Isso não caiu do céu, tá? Também foi a pessoa do intestino preso muitos anos. Também foi a pessoa que ficava, tô tão cansada que eu não consigo desligar, aquele tired and wired. Somente depois que eu consegui criar um alinhamento, um ritmo circadiano, me expus ao sol, me expus à luz todo dia, a minha retina, logo de manhã, que eu fui criando esse ritmo, tá? Quer uma ajudinha para começar? Eu tenho aqui todos os meus cursos online, eu ofereço o módulo Dinacharya, tá, gente? Que é essa rotina diária saudável. Porque isso aqui, só que muito destrinchado. Lá eu vou mostrar para vocês como é que faz a oleação passo a passo. Eu vou mostrar algumas técnicas de respiração, de meditação. A gente vai te explicar isso mais no detalhe. Tanto a semana de imersão, que é meu programa de detox, o programa Equilíbrio, que eu falo que é o pilar da saúde, eu passo por todos os pilares da saúde, é o meu programa mais completo, ou até mesmo o modo de Acharya avulso. Não quero nenhum curso agora. Também não estou preparada para organizar isso em consulta, porque o que eu faço na consulta é o quê? Organizar isso aqui. Como é que é a sua rotina, seus horários, sua alimentação? Vamos tentar criar uma nova rotina, para que a gente possa aos poucos mudar hábito. E hoje eu tenho feito programas de acompanhamento, não sessões individuais somente, mas a pessoa fica comigo 1 mês, 2 meses, 3 meses, vão mudando aos pouquinhos ali, um hábito de cada vez, né? Mas se você quer só ter um pequeno conhecimento disso, aprofundar um pouco mais, tem esse módulo, o curso do Dinacharya, que eu ofereço, não só as videoaulas práticas, tudo que a gente falou aqui, vem com e-book completo, vem com template, com material extra, e link também para suporte. Ali tem acesso, eu dou acesso na comunidade do grupo, do curso, para dúvidas direto comigo pelo WhatsApp, tá? E somente para esse grupo aqui, para dar aquela forcinha para quem está começando, eu estou oferecendo um cupom de R$ 50, R$ 50 de desconto. Gente, o curso está saindo por um valor praticamente irrisório, tá? É muito mais para vocês terem esse incentivo para começar. Porque eu coloco aqui para vocês, o seu corpo sabe se curar. Ele só precisa que você abra espaço para isso. Então, quem quiser aqui conhecer esse curso, é só mirar a câmera aqui nesse QR Code. Isso vai jogar vocês para uma página. Use o cupom ROTINA, vai ter R$ 50 de desconto para conhecer esse Dinacharya. Agora, se você já comprou algum curso meu, se você já comprou a Semana de Imersão ou o Programa Equilíbrio, esse módulo já está incluso lá, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui e vou abrir aqui uns minutinhos para que a gente possa trocar um pouquinho, tirar alguma dúvida que tenha ficado, né? Passei aqui um pouquinho do horário que eu tinha combinado com vocês, passei 19 minutinhos, me empolgo. Eu não consigo fazer nada curto, né, gente? Já viram, né? Por isso que Instagram tá difícil para mim. Instagram tá muito difícil, porque eu não consigo fazer mais conteúdo curtinho, conteúdo raso, sabe como? Eu acho que esse momento aqui que a gente está tendo, eu quero dar essas aulas com frequência, a cada 15, 20 dias, a gente poder trocar, a gente poder aprofundar nos assuntos, trazer mais qualidade de conteúdo para vocês,
tá? E aí, como eu falei para vocês, sempre depois das aulas eu vou deixar o grupo lá aberto por 24 horas, vocês também podem colocar é, dúvida por lá. Eu vou abrir o chat aqui, porque durante a compartilhamento de tela eu não consegui ver. Então vamos ver aqui se teve alguma perguntinha. Tá sem som? Ieda falou que tá sem som? Eu acho que é o seu, né, Ieda? O pessoal me escutou, certo? Vocês estavam me escutando, né? Eu acho que era o teu fone, Ieda, que eu confirmei ao longo da aula, tá? Ah, bom, a partir de que horas é saudável acordar? Então é isso, gente. Nós falamos lá. O ideal seria você acordar no horário Vata, até 6 da manhã, para você pegar carona no pico do cortisol, tá dentro daquele Brahma Muhurta, aquele último Muhurta ali, que é o Muhurta que vai fazer você despertar, para você estudar, para você meditar, tudo vai estar melhor naquele horário. Então, até às 6 da manhã seria um horário muito legal, tá? Claro que isso depende do país que você está, depende da quantidade de luz que tem. Talvez no inverno você vai precisar acordar um pouquinho mais tarde, no verão você vai acordar um pouquinho mais cedo. Isso vai mudando ao longo do ano, tá, pessoal? A gente, como falei, a gente pode fazer uma outra aula falar de rito chária, que são os ritos de acordo com cada estação do ano. Isso muda, tá? A Luana aqui, maravilhosa, amando participar da comunidade. A Luana, então essa era a ideia, a gente poder trocar com mais profundidade, sabe? Essa coisa de aqueles vídeos curtos e fazer vocês ficarem ali naquele scroll infinito, eu não tô gostando mais disso, né? A, a Yuna colocou que a aula passada foi maravilhosa. Que bom que você gostou, a Yuna, a Yuna, né? A Yuna, tô falando certo? A Yuna, né? É que bom que você gostou, tá? Pessoal, quem entrou depois, quem entrou agora no grupo e não pegou a minha instrução do início, quem perdeu a última aula sobre os hormônios femininos, o pessoal, as meninas gostaram muito. Entra lá no grupo, a comunidade da Anne, tá na descrição. Entra lá no grupo do WhatsApp, tá na descrição, tem lá um link. Essa aula também vai para lá hoje, tá? Ela vai subir no link, tá? Então, quem for perdendo, pode ir assistindo essas aulas lá. Eu vou colocando lá. E a cada 15, 20 dias a gente vai fazer uma nova aula. Eu vou tirar uns dias de férias, mas logo em julho, ainda na primeira quinzena de julho, a gente vai fazer uma outra aula. Sempre assim, eu jogo um tema, vocês votam no tema, né? E aí a gente faz o tema mais votado, tá bom? Ieda, assiste de novo, porque eu acho que o som tava legal. Acho que talvez você tenha entrado sem som no início, tá bom? Meninas, ficou mais alguma dúvida? Querem perguntar algo? Como eu estourei um pouquinho o horário, eu vou encerrar então e a gente continua trocando pelo chat, tá? Quem está constipada pode fazer oleação? Não, tá, gente? A oleação eu falo lá no curso. Tem algumas contraindicações. Se está menstruada, se está constipada, não deve passar óleo no corpo, porque você vai ter que digerir aquele óleo. Você está falando constipada, você está falando intestino preso, né? Mas também se está doente, está com febre, tudo, nenhuma dessas condições você deve fazer oleação, porque você precisa digerir aquele óleo pelo corpo. Então, também não deve fazer. Tem contraindicações, tá? O que mais, pessoal? Podem perguntar, pode abrir o microfone se quiserem, tá? Pode perguntar por áudio também. Pode escrever aqui no chat, de maneira que vocês preferirem. Tem gente que não quer abrir câmera essa hora, porque já tá de pijama, deitado na cama. Tá tudo certo. Mas podem perguntar por áudio, o que vocês preferirem, tá? Bom, todo mundo caladinho, então vamos encerrar por aqui. Tá bom, pessoal? Agradeço de novo aí a participação de vocês e seguimos trocando pelo grupo aí até amanhã à noite, tá bom? Boa noite para vocês. Beijo grande.